todos. Vamos nesse momento nos ligando com o nosso mentor individual, com a espiritualidade amiga desta casa, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa, e agradecer a todos pelo carinho, pela amizade, pelo acolhimento. Nos ligamos com a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe num abraço muito caloroso. De mãos dadas a Maria, chegamos à presença do nosso Mestre amado Jesus, e a Ele pedimos que derrame a sua luz sobre nós, que nos auxilie no entendimento e na aplicação dos seus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos. E vamos nesse momento elevando os nossos corações e os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo ao Pai: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. E harmonizados que estamos, vamos nos ligando com as equipes espirituais de tratamento desta casa, pedindo que seja derramado a luz branca do Cristo sobre todos os assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando e tratando a cada um de nós. Pedimos às equipes de P2 que projetem a luz azul sobre todos nós. Essa luz vai percorrendo o sistema nervoso central, tratando cada um dos centros de força, trazendo todos eles no equilíbrio. Pedimos às equipes de CH que projetem a luz rosa no coração de cada um dos assistidos. Essa luz vai serenando, acalmando esse cardíaco, fortalecendo a fé e a confiança em cada um de nós. Nos ligamos com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, de um azul muito intenso que envolverá o coração e a mente de cada assistido. Pedimos também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários, que essas energias sejam levadas para o astral para o tratamento mais adequado. E vamos projetando um azul muito intenso em todo o sistema nervoso central e periférico, neurovegetativo, um rosa claro no cardíaco para aumentar a força, a confiança, a fé, um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e força de vontade. E pedimos uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, envolvendo todos os assistidos de P3B. Aos assistidos de saúde, pedimos a projeção das cores do arco-íris, fazendo como uma cúpula protetora, envolvendo cada um desses assistidos pelo tempo que se fizer necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam neste momento a palestra que será colocada no ar. Que assim seja. Falar sobre a família. Um tema, como elas disseram bem aqui, né? Um tema bastante difícil, um tema bastante controverso, mas um tema bastante gostoso de mexer na nossa ferida. Porque não existe família perfeita, né? Assim como não existe família imperfeita. Esse é um encontro de almas que precisam se regenerar. Seja em qual lar for a necessidade de estarmos unidos no entorno da família, é o que mais nos guia e o mais importante. E eu gostaria de começar
fazendo algumas reflexões, e para que eu não me perca no assunto, eu vou ler, tá? Um pedacinho aqui, para que a gente vá pensando um pouquinho a respeito e trocarmos ideia e sairmos todos nós, né? Com uma nova reflexão, para ao chegarmos em casa, reavaliarmos tudo aquilo que temos feito e tudo aquilo que podemos fazer, tudo aquilo que podemos modificar. Então, é importante nós iniciarmos pela pergunta 775 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um aumento do egoísmo. E aí, quando a gente vê essa resposta, nós podemos entender um pouquinho o que se passa com a família atualmente. Nós temos dois modelos de família. Aquela família antiga, patriarcal, onde por mais de 1.900 anos, por quase 2.000 anos, prevaleceu a figura patriarcal. E depois das guerras, né, onde as mulheres começaram a ir para o trabalho, porque os homens iam para a guerra, começou uma segunda revolução, onde a mulher não quis mais voltar ao seu lugar só de ser mãe. Ela quis participar desse processo. E nós viemos com toda essa transformação dentro da sociedade, e é em função disso que nós vemos hoje muitos lares ruindo, muitas famílias se destruindo, exatamente pelo aumento do egoísmo. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho mais a respeito. E aí, também para que a gente reflita, né? Porque a gente tem muito em consideração sempre poxa, se é para a gente nascer numa mesma família, por que a gente já não nasce grande, né? Todos nós vamos pôr lá homem como homem e mulher, e os filhos também já vêm todos grandes, todos nós com os nossos defeitos, e vamos aprendendo todos juntos. E aí eu busquei a pergunta 383 do Livro dos Espíritos, no qual também fala a respeito: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Encarnado, com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, aqui não fala de pais e mães, aqui fala de quem é o responsável por educar os filhos, né? Seja hoje nos dias atuais, relações homoafetivas, seja pais e mães, né? Marido e mulher, enfim, dentro do contexto, não importa, seja os avós, seja os tios, seja os pais adotivos, a quem se encarrega de educá-lo. Então, os pais têm a responsabilidade de receber estas criaturas, estes espíritos no seu lar, para que eles possam juntos crescer. E principalmente os espíritos que vêm no nosso lar como nossos filhos. São criaturas com as quais nós temos compromisso. E eles também, na maioria das vezes, têm compromisso conosco. E é dever dos pais educá-los. E nos dias atuais, né, o Rossandro costuma dizer que nos dias atuais, Rossandro Klinger, acho que a maioria conhece, né? Tá? Ele costuma dizer que nos dias atuais,
ninguém terceiriza a educação dos filhos. E pela falta de educação afetiva que os pais não lhe deram, não cumpriram o seu papel pela preguiça e ignorância, abandonam os pais na velhice. Educar filhos dá trabalho, são horas de sono perdido. Gente, eu coloquei o Rossandro aqui, na realidade é a minha opinião também, mas é, acima de tudo, uma responsabilidade muito grande nós falarmos, né, a respeito desse tema tão sensível a todos nós quando a gente fala de educação de filhos, né? Porque um dia esses nossos filhos serão pais, e esses pais serão melhores ou piores do que nós, à medida da nossa responsabilidade no crescimento e na sua educação. E aí eu continuo, dentro desse princípio de falar algumas orientações, eu vou trazendo algumas reflexões, e eu cito os temas porque é importante para que a gente analise e demonstre interesse e ir atrás de conhecer, e porque não existe escola de pais e nem escola de filhos. Cada lar é diferente, cada filho é diferente, cada pai é diferente, cada mãe é diferente. E aí eu me recordo na minha época, por exemplo, que ainda era o regime patriarcal, meu pai era muito severo, mas a minha avó era muito mais severa ainda, né? Minha avó por parte de pai. E meu pai virou o resto de famílias desde cedo, porque meu avô faleceu cedo, e cresceu nessa hierarquia onde tinha a responsabilidade dele auxiliar a minha avó a educar todos os 9 irmãos que ele tinha. E eu me recordo de uma vez que a gente estava na casa da minha avó, e eu era muito pequenininho, e tinha o meu irmão que era menor ainda, e a minha mãe estava querendo dar banho nele numa banheira, numa bacia, né? Quem é mais antigo sabe das bacias enormes que tinha, a gente tomava banho na bacia, né? Quem aqui usou quichute, bamba, sabe disso, né? Quem não sabe nem o que é isso daí, procura no dicionário, no Google, né? Hoje procura no Google que vocês vão saber o que é quichute, bamba, banho de bacia. Então, e aí meu pai, por alguma razão, não queria deixar que tomasse banho, a gente estava brincando no chuveiro, com a mangueira e tudo, e meu pai veio muito bravo, não, quem manda, os filhos são meus, a minha avó, não, pode deixar eles, os filhos são meus, quem manda sou eu. Aí a minha avó falou, a casa é minha, quem manda sou eu. O dia que você estiver com seus filhos na sua casa, quem manda lá é você, aqui quem manda sou eu. E meu pai abaixou a cabeça e respeitou. E é isso, quando a gente fala, e aqui a gente vai falar um pouquinho a isso, a gente está deixando perder o respeito. Em busca de buscarmos, de termos o amor dos nossos filhos, nós deixamos com que ele nos respeite, ao invés de nós fazermos com que eles nos respeitem para conquistarmos o amor deles. É importante que a gente tenha em consideração que nós não devemos amar o nosso semelhante para sermos amados. Nós devemos amar o nosso semelhante porque nós amamos, porque nós assim o desejamos, e assim nós não perdemos o respeito, nós não perdemos o carinho, nós não fazemos troca, nós não barganhamos com os nossos filhos, que é o que a gente vê nos dias atuais. Filho, se você arrumar a cama,
eu te dou isso. A gente não faz muito isso hoje? Olha, por culpa que a gente sente pela nossa ausência. Na verdade, gente, não é a quantidade de horas que nós passamos ao lado dos nossos filhos. É a qualidade das horas. Quando nós chegarmos em casa cansado de um dia de trabalho e o nosso filho pedir atenção, vamos dar atenção. Não vamos dar o celular não para que ele veja o YouTube ou fique vendo Galinha Amarelinha, né? Não. Sabe por quê? Porque você está entregando, nós estamos entregando o nosso filho, muitas das vezes, que é inocente, né? Uma galinha amarelinha, mas entre um intervalo e outro, o que aparece? Compra, 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 compra. Não é isso que aparece nos intervalos do YouTube ou qualquer outra mídia que a gente vá? É compra, 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 compra. E a gente não percebe que a gente está criando uma criatura que nós temos que barganhar depois. E aí a gente vai falar, mas às vezes estou vendo um desenho tão tipo Nickelodeon, né? Tem lá a JoJo. Tem moda, né? Assim como a maioria dos youtubers hoje tem moda. E os nossos filhos estão expostos. Não que isso não deva ter, pessoal. Eu acredito que nós estamos numa sociedade onde ela está aberta e a gente tem que participar. Não devemos nos fechar e nem voltar ao modelo antigo, porque não dá mais. Né? O homem e a mulher estão em igualdade de condições. Só que o homem e a mulher têm de assumir os seus papéis perante aquilo que se comprometeram com o alto e juntos educar-se, todos se educarem, para que a gente crie uma sociedade onde os nossos filhos nos amem, os nossos filhos venham a nos tratar como nós tratamos os nossos pais. E aí eu faço uma pergunta para nós. Quem aqui já limpou fralda de idoso? Trocou fralda de idoso? Quem aqui já limpou, passou olhinho para tirar a escara das costas no colchão de água de um idoso? Quem aqui passou noites em claro com o idoso? Né? Com os pais, com os avós. E a pergunta é, será que nós estamos educando os nossos filhos para que eles façam isso conosco? Ou nós estamos criando criaturas com um conceito diferente daquele que nós fomos criados? Nesse meio tempo da figura patriarcal que existia, onde existia respeito, carinho e o amor, a gente conquistava, né, dos nossos filhos, mas nós os amávamos independentemente deles nos amarem, né? E a gente costumava às vezes falar para os nossos pais, mas vocês não se cansam de ficar falando a mesma coisa? E a minha mãe, por exemplo, falava, enquanto você fazer a mesma coisa assim, eu canso, mas eu vou continuar. O dia que você parar, eu paro também. E é assim, nós precisamos encontrar um meio termo. Os desafios atuais fazem com que os nossos filhos estejam expostos todos os dias às drogas, às mais perversidades na internet. Está ali fácil, né? Quantos de nós aqui tem a senha do celular dos filhos? Do Facebook? Do Instagram?
Pensem bem. Quem paga a conta do celular? São eles ou somos nós? Se somos nós, nós temos o dever e temos a responsabilidade de saber quem são os amigos, o que eles estão fazendo, quais as conversas que estão tendo, porque o número de suicídios, de homicídios, enfim, das mais diversas perversidades, nós estamos num mundo cheio de perversidade. E ela está dentro de casa. E às vezes, quando você vai olhar, você vai perceber que seu filho já está no mundo das drogas. E aí você fala, onde eu errei? Mas é sempre tempo, porque o nosso amor, ele é incondicional. Esse nosso filho será parte de nós sempre. E enquanto estiver dentro da nossa casa, nós somos quem paga as contas. E se a gente paga as contas, as minhas regras, minhas leis. É hora de cada um de nós começarmos a pensar um pouco nisso. E por isso eu entro aqui nas passagens de diversos autores, começando por Joana, a mentora da nossa casa, no livro SOS Família. Família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Gente, é muito sério isso, porque se a gente está falando, eu vou deixar para acertar as contas com meus filhos na próxima encarnação, ou com meu marido na próxima encarnação. Sinto informá-los que nós temos quase 8 bilhões de habitantes no planeta, não é isso? Nós temos 30 bilhões de espíritos, incluindo nós, no orbe terrestre. Ou seja, para cada um que desencarna, tem 4 querendo encarnar. Então, nós vamos demorar muito tempo para poder voltar, para ter uma oportunidade para uma nova reencarnação. Então, é por isso que a gente está vivendo mais, pessoal. Vocês já perceberam que a gente antes, a idade média era... Eu fui há pouco tempo em Amsterdã e visitei a casa do Rembrandt. A casa era pequenininha. E aí você via que eles eram muito baixinhos e eles dormiam de cócoras com medo de morrer, porque o sangue subia para o cérebro e morrer por o sangue coagular no cérebro. Mas ele era tudo pequenininho e Rembrandt morreu com 30 e poucos anos. E assim a maioria das pessoas morriam muito cedo. Hoje a expectativa de vida, nós estamos falando em mais de 80 anos, né? Então, e com saúde, a medicina está aí nos oferecendo todos os recursos. Muitas das vezes a gente não aproveita os recursos, mas eles estão aí, tá? Mas é à nossa disposição. Então, que a gente... São compromissos inadiáveis com aqueles que são colocados no nosso lar. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala: a família constitui o centro de nossos reflexos agradáveis ou desagradáveis. Cada criatura está ajustada ao raio de ação que é capaz de desenvolver. A família, ainda de Emmanuel, a família é a escola da alma. A melhor escola ainda é o lar. E o que fazemos na escola? Aprendemos? O livro Vereda Familiar, de Raul Teixeira, pelo espírito Teresa de Brito, diz: a família inquestionavelmente constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. Emmanuel, em Vida e Sexo, nos diz: de todas as associações existentes na Terra,
excetuando-se naturalmente a humanidade, nenhuma talvez seja mais importante em sua função educadora e regenerativa que a constituição da família. Joana, ainda em Constelação Familiar, nos diz: no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. A família vem perdendo as características de santuário, de escola, de oficina moral de aprimoramento, para se transformar em palco de aflições e disparates sem nome, resultando diversas vezes em tragédias dolorosas, em face da insensatez dos seus membros. Veja que Joana nos alerta que nós estamos sendo insensatos. Ou seja, nós não estamos servindo de exemplo para os nossos filhos. Nós falamos muitas vezes para os nossos filhos: filho, não beba, né? Um adolescente que já hoje você vê o adolescente logo começando a beber, não beba, só que vocês bebem. Não fume, mas vocês fumam. Não cometa, não roube, né? Uma vez eu me lembro de uma passagem que a minha mãe me fez voltar no mercadinho, né? Naquela época não tinha nem mercado onde eu morava, e fez porque nós chegamos em casa com a compra e tinha alguma coisa não contabilizada que eu estava trazendo, né? Uns bombons não contabilizados na hora de pagar a conta, né? Vocês entendem que é não contabilizado, né? Tá? Cheguei em casa, evidentemente, né? Que é isso? Não, mãe, não sei, apareceu. Pois nós vamos lá. Mãe, pega aí, nós vamos voltar lá. Nós vamos na venda. E aí, fez eu voltar lá. Mas, caiu. Menino, fala a verdade, caiu nada. Você pegou. E eu passei a maior vergonha. Mas aquilo me fez aprender a ser alguém melhor, que aquilo não me pertencia. E muitas das vezes a gente acha engraçado, né? E quando a gente fala de corrupção, a gente fala muito dos políticos, não falamos muito, porque eles são corruptos, por isso e aquilo. Nós começamos a ensinar a corrupção aos nossos filhos desde cedo. Barganhar com o filho: filho, olha, né? Eu não vou te dar hoje, mas eu vou te dar amanhã, né? Olha, o seu aniversário é amanhã. Os nossos filhos, a gente foi assim. A gente todo dia fica moendo o pai, né? Fica testando. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero isso. Mãe, eu quero isso. E você, chega uma hora que você se cansa e você dá, né? Só que você, muitas das vezes, negocia. Você não dá daquele, olha... né? Você não procura trabalhar e fazer valorizar aquilo que você está oferecendo. Então, quando nós crescemos como criaturas frustradas. Nada tem sentido, porque eu tenho tudo. Eu tenho celular, eu tenho videogame, eu tenho Netflix, minha mãe é meu Uber para cima e para baixo, meu pai faz o que eu bem entende, se os pais são separados, meu pai no fim de semana me leva para o shopping, compra tudo o que eu quero, né? Nós como crianças, nós somos muito vivazes, captamos muito rápido os pontos fracos de nós pais. Então, quando isso acontece, nós temos que mudar a forma de ser, porque eles vão nos cobrar mais tarde e eles vão nos deixar, porque nós somos os exemplos para eles. Como a gente pode falar de um político se a gente ensina a corrupção dentro de casa? Se o meu exemplo é errado desde cedo, comece a olhar como são seus filhos. Qual é o primeiro espelho que o nosso filho de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos tem? Somos nós.
E quando ele não consegue com o tempo, nós não conseguimos completar o que eles precisam, eles vão buscar lá fora. Eles buscam nas drogas, né? E muitas das vezes a vida não tem mais sentido para eles. E eles se suicidam. Para se ter uma ideia, cada ano que passa, o número de suicídios entre os jovens está aumentando, mas diminuindo a idade. Todos os dias chegam relatos, chegam criaturas aqui necessitadas e a gente ouve mães e pais reclamando. Mas aí a gente pergunta, você tinha a senha do celular do seu filho? Você sabia com quem ele conversava? Você revirava a roupa dele? Ah, mas ele precisa ter privacidade. Algum dia nós tivemos privacidade quando nós éramos filhos? E nós perdemos o amor pelos nossos pais por não termos a nossa privacidade? E essa privacidade, nós não estamos expondo eles a outros meios que não os que deveriam ser os meios do dia a dia? Então, gente, nós temos de começar esse novo trabalho dentro de cada um de nós. Eu sei que falar sobre família é difícil e, como eu disse, não existe um lar perfeito. Existe um lar onde as pessoas se encontram e cada um cede um pouco, cada um dá um pouquinho, cada um procura compreender o seu semelhante e através da paciência, através do amor, através do diálogo, através do evangelho no lar. Gente, nós temos uma ferramenta muito grande, a maioria de nós que vem aqui já há um bom tempo ouve falar em evangelho no lar. Então, nós temos uma das maiores ferramentas na nossa mão, que é o evangelho no lar. Nós conseguimos fazer a harmonia. Ah, mas o meu filho não participa. Ele vai na escola? Quando ele vai na escola, entra no quarto dele. Se liga com Jesus. Se liga com o Pai Maior. Abra o Evangelho e imagina que Ele está ali ao seu lado e envolva Ele com todo amor e carinho. Se você fizer isso do fundo do coração, e não é uma vez só não, gente. São muitas vezes, né? É a mesma coisa que educar. Educar dá trabalho, é falar a mesma coisa todos os dias, é perseverar todos os dias. E se o filho quiser cansar a gente, vamos cansar mais ele um pouquinho. E assim nós vamos levando até que aquilo amadureça dentro dele e ele entenda que nem tudo é permitido. Ele tem que aprender a ouvir não. E não é não. Não é não, gente. Eu ouço muitas das vezes em muitos lares, em muitas famílias, fala não. Meia hora depois, você já se venceu e você dá o que bem entende àquela criatura que está ali, que é responsabilidade sua permanecer no não e fortalecer o não e dizer o porquê não é não. É essa responsabilidade pela qual o Mestre Jesus, quando veio entre nós, ele veio numa família. Ele não nasceu pronto. Ele veio como criança para dizer a todos nós que a família é o berço, a família é o lugar aonde nós podemos reconciliar. Não é a escola que vai educar os nossos filhos. A escola pode prepará-los, mas educá-los somos nós. Se o nosso filho for lá na escola e repetir de ano, deixe ele repetir. Ele vai aprender na dor, a necessidade. Ah, mas eu vou perder X reais. Ou a escola vai passá-lo porque senão ela vai perder um aluno e o pai vai mudar de escola, né? Nós normalmente vamos lá humilhar os professores, ao invés de irmos lá e agradecê-los
por nosso filho ter reprovado de ano. No ano seguinte, com certeza, ele será uma criatura melhor. Tudo isso, às vezes, parece bastante dolorido quando a gente falar aqui de família, trocar ideia a respeito, e aí você fala, aonde está a bondade do Mestre? Aonde está a caridade para... A caridade está exatamente em nós cumprirmos o nosso papel de pai. E dizer não, não é falta de caridade. Muito pelo contrário, é caridade. É ensinar o que é melhor para estas criaturas. E é assim que nós vamos educá-los, que nós vamos crescê-los. E um dia, com certeza, nós vamos conquistar o seu amor. Talvez hoje eles não nos amem como a gente gostaria, mas ao invés deles nos amarem, tenho a certeza, nós os amamos. E nós, através do nosso amor, através da nossa educação, levando ele à evangelização, né? E a gente ouve muito, mas ele não gosta de vir na evangelização, ele não participa do evangelho. Ele gosta de ir para o futebol, você não leva ele para o futebol? Ele não gosta de ir na escola, mas você não leva ele para a escola? Ele não gosta de fazer inglês, mas você leva para o inglês. Muitas das vezes você leva ela para fazer balé, ele para fazer judô, enfim, o que eles gostam e o que você quer que eles gostem. Mas você não tem coragem muitas das vezes. Nós, quando eu falo você, somos todos nós, eu me incluo nisso. Nós não temos coragem de trazê-los na evangelização. Mas ele não vai vir, e se eu trouxer vai ser forçado. Não tem problema. Ele fisicamente não vai estar ouvindo nada, talvez, mas o espírito dele vai ouvir. O espírito dele vai começar a receber, captar uma palavra do Evangelho, uma prece que você faz ali durante o seu Evangelho no lar, e com o passar do tempo, ele vai ver que alguma coisa mudou dentro dele. Então, gente, é importante que a gente tenha isso em consideração para que a gente pense bem a respeito do que a gente tem dito. Então, só mais um trechinho que eu gostaria de ler aqui. Isso não é de nenhum livro espírita. São de 2 livros do Marcos Mion, tá? É o apresentador aí que a maioria de nós conhecemos. E ele tem um livro que chama A Escova de Dente Azul e outro Pai de Menina. E ele diz assim, que são os desafios do dia a dia, né? Cada época impõe novos desafios aos pais. Quais habilidades você julga essenciais para a figura do pai contemporâneo? O pai contemporâneo deve entender que os tempos mudaram. Mas isso não quer dizer que ele não possa impor suas regras e suas crenças. Ser educador é tarefa solitária e dura. Mas sempre digo que ser um bom pai não é ganhar um troféu de mais legal no mundo. É uma habilidade que precisa ter, é a de dizer não. Lembra o que a gente falou? Pela segurança, saúde e bem-estar da criança. O mundo em que vivemos é muito permissivo e de fácil acesso hoje. É rápido e fácil para uma criança se perder. É necessário ser firme e primar pelo exemplo. Lembra do exemplo que falamos? Mas nunca perdendo o amor, a doçura e a dedicação. Nada mais me desafiou ou exigiu de mim tanto quanto o autismo. Ele tem um filho autista. O que mais me ensinou foi a aceitação. De nada adianta imaginar ou sonhar com um filho assim ou assado, e que vai ser de um jeito específico. Cada ser humano vem, sim, com uma personalidade e com características dadas por Deus e que nada tem a ver com sua vontade. Mas cabe a você entender e aceitar. Afinal, são seus filhos.
Ou seja, eu quis trazer uma reflexão de alguém do nosso dia a dia, falando sobre o pai contemporâneo, que coincide com tudo que Joana fala, com os ensinamentos que desde de Jesus e que Kardec tão bem codificou no Livro dos Espíritos, e que fala, acima de tudo, da nossa responsabilidade como membros de uma mesma família. Dá trabalho, mas se nós nos propusermos a transformar os valores interiores, se nós olharmos, ao invés de olharmos para a nossa esposa, para o nosso marido, para o nosso filho, para a nossa filha, para a nossa mãe, o nosso pai, olhando primeiramente para dentro de nós, nós vamos ter um outro olhar e uma outra visão de mundo. E esse mundo é o mundo pelo qual todos nós galgamos um dia alcançar. Um mundo de plenitude, aonde nós possamos viver em paz e harmonia, aonde nós possamos não só transformar a nossa família, não só transformar os valores entre nós, mas transformarmos-nos em cidadãos melhores para uma sociedade mais justa, onde nós estaremos em busca cada dia mais da nossa responsabilidade perante o alto, para que o dia que nós partirmos, nós possamos dizer: Pai, eu cuidei do talento que tu me deste. Lembre-se da parábola dos talentos? Os filhos são talentos. E aí a gente possa chegar diante do Pai e dizer: tu me deste tantos talentos, eis aqui outros tantos, eles estão multiplicados. São criaturas de bens, são homens, mulheres, criaturas que cresceram, não importa o gênero, o importa que são criaturas de bens. São criaturas que vão transformar a sociedade numa sociedade mais justa, numa sociedade mais honesta, numa sociedade onde os valores morais estarão acima de tudo. E o nosso lar estará em perfeita paz e harmonia. E quando o nosso lar está em perfeita paz e harmonia, todos aqueles que estão à nossa volta são contaminados. E imagine o dia que todos os lares entrarem em perfeita harmonia. Todos nós poderemos fazer parte da família universal, da qual Deus nos reservou para que um dia a gente tenha condição de alcançar esse lugar lá no alto, para todos nós. Mas o nosso coração tem que estar puro. Não adianta eu ter rancor, ódio, mágoa, ressentimento e querer educar um filho. Não adianta eu ter divergências com os meus pais, com os meus filhos e querer ensinar algo. Porque o sentimento que cada um sente é o que está aqui dentro. E se a gente não coloca o que está aqui dentro, o exterior é o pior exemplo que a gente vai ter. Que a gente possa voltar aos nossos lares, fazer um pouco esta reflexão, um pouco desse ensinamento que o plano maior nos traz através de todos esses espíritos de luz, para que a gente reveja os valores e possa dizer: meu amado, me perdoe pelos meus erros cometidos. Minha amada, me perdoe pelos meus erros cometidos. Meu filho, eu te amo apesar de, e não por outros motivos, né? Papai, mamãe, eu te perdoo e eu te amo. Que a gente possa aprender a dizer eu te amo daqui de dentro, como o Mestre nos deixou um dia, amar ao próximo como a si mesmo. Que assim seja.
Vamos então novamente, elevando nossos pensamentos e aproveitando o sentimento de gratidão que todos nós estamos tendo por todas essas reflexões que tivemos aqui, todas essas ideias de reflexão que poderemos desenvolver durante a semana para pensar melhor na família, em nossa família. E vamos oferecer esse sentimento de gratidão à espiritualidade aqui presente, para que ela possa levar essa gratidão, esses bons sentimentos, onde for necessário. Vamos agradecendo a Jesus por tudo ter transcorrido bem nesta noite. E vamos pedir a Ele que nos acompanhe até nossos lares, em segurança e em paz. Uma boa noite a todos.